A sensibilidade está aguçada nesta semana, no dia 17 ao 23 de fevereiro de 2025. O Sol ingressa no signo de Peixes e ele inaugura aí um tempo até o dia 18 de fevereiro, aonde todas as questões mais sensíveis estarão em alta. É o momento da gente entrar em conexão realmente, profundamente com o que a gente sente e com a nossa espiritualidade, ou mesmo com a nossa psique, que rege os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então vamos ver como é que está a energia essa semana a cada dia. Nesta segunda-feira, então aqui no dia 17, é um dia excelente para os relacionamentos, para as relações em geral. Por quê? Porque a lua cheia aqui no signo de Libra, ela faz esse aspecto fluido aqui, essa linha azul com o Sol no último grau do signo de Aquário. Libra rege os relacionamentos, as relações interpessoais, e Aquário rege os relacionamentos dos grupos, as relações sociais. Então, é um dia que está excelente aí para as relações em geral, e é um bom dia, então, para o marketing, para o comércio, para um bate-papo, para uma conversa, reuniões, festinhas, etc. Tá bom? Tudo que tiver relacionado com convívio social e relacionamento. Às vezes, aquele dia que você precisa ter aquela conversa boa, esse é um dia bom, tá bom? Vamos então avançar para terça-feira. Terça-feira, no dia 18, inicia-se uma profunda conexão interna, que é realmente o ingresso do Sol no signo de Peixes, né? Então, inicia-se esse período, né, até o próximo mês, né, de março, né, dia 19 de março, quando o Sol transita aqui pelo signo de Peixes. Então, é todo um período onde a gente tem essa oportunidade de conectar mais com os nossos sentimentos, com a nossa intuição, com a solidariedade, com a nossa parte mais psíquica, com os sonhos, tá? Então, esse é um período que o Sol em Peixes, o que que acontece? O Sol é luz, né? O Sol é consciência. E Peixes é todo esse lado psíquico. Então, é um bom período para a gente acessar o nosso inconsciente, analisar os sonhos, como eu citei, fazer uma consulta astrológica. Por quê? Porque isso vai ajudar a entender um pouco mais esse nosso lado psíquico. O Sol, ele traz luz para isso, traz clareza, traz racionalidade. Então, a gente consegue encarar e ver com muito mais, otimizar, né, essa percepção do mundo emocional, psíquico, mental, né, e espiritual. Então, um período aí interessante, né? Começa-se essa profunda conexão interna, espiritual e intuitiva. E Peixes também é um signo ligado às artes, para quem não sabe. Então, por quê? Porque a arte, ela se conecta com toda essa sensibilidade, né? Então, principalmente a música, a dança, você precisa sentir, né, a música quando você dança, certo? Então, você entra naquele movimento, né? A percepção para tirar uma fotografia, assim, daquelas que são especiais, por quê? Porque teve a sensibilidade para captar aquele momento, aquele enquadramento da foto, ponto de vista, né? Então, essa sensibilidade que um psicólogo precisa ter, certo? Até um médico, né? Na arte, a medicina também é uma arte, desde que tenha essa sensibilização. Então, é isso que acontece aqui nessa terça-feira, né? Já com o ingresso do Sol no signo de Peixes. Então, vamos avançar mais um dia, no dia 19, na quarta-feira, a sensibilidade estará muito aguçada. Por quê? Porque o Sol, já no primeiro grau aqui do signo de Peixes, ativa também a Lua, que está cheia em Escorpião, e Marte em Câncer. Esse triângulo, já na véspera, já começa a ser ativado esse triângulo aqui, tá? Então, é um triângulo de água, né? Sol em Peixes, água, Lua em Escorpião, água, Marte em Câncer, água. Então, as águas estão ativadas e estão
fluindo, está andando, sabe? Está fluindo. São águas que estão fluindo. E essas águas envolvem o quê? O sol, como eu já falei, consciência. Então a gente tem consciência das águas que estão fluindo, tem consciência daquilo que você está sentindo, daquilo da tua percepção, da sua intuição, tá? A Lua já é regente de Câncer. A Lua, ela é um astro que rege as águas. Porque a Lua, pensa bem, ela rege as marés. Então, as marés, elas vão e vêm. Isso aqui é super forte, né? E a Lua cheia é ainda mais intenso. Uma Lua cheia em Escorpião, ela vai profundamente lá naquilo que a gente está sentindo. Então, é intenso, é um dia intenso, tá? Esse dia 19, essa quarta-feira. E Marte, aqui entra um detalhe importante. Como Marte ele rege o nosso ímpeto mais agressivo, a libido, né? Rege a agressividade, a libido e também aquela força que a gente tem para agir, né? Só que esse Marte, ele está no signo de água, no signo de Câncer. Então, às vezes, essa força da libido, essa força para agir, para começar, ela sai com uma emoção muito intensa, muito forte, né? É aquela coisa de às vezes querer fazer a coisa acontecer na marra também, né? Ou acontece um impulso que ele é muito emocional. Esse Marte ainda está retrógrado, então ele segura ainda um pouco a onda. Às vezes a coisa ainda pode estar um pouco interna, não externalizada. Então é preciso ter cautela também nessa questão do externalizar as emoções, né? Para ver se não vai com muita força também. Só que elas com certeza estão muito aguçadas aqui nesta quarta-feira. Preste bastante atenção aí no que você está sentindo, o que está vindo dentro de você, se aparece às vezes alguma angústia, alguma coisa que está te dando algum sinal. Preste atenção. Vamos avançar mais um dia, dia 20, quinta-feira. É hora de desistir de alguns objetivos. É pena, né? Mas às vezes não dá para a gente fazer tudo. E uma lua minguante, ela pede para a gente reduzir, enxugar, concluir. Então, se tem algum assunto aí que está pendente, precisa de uma finalização essa semana aqui, a partir aqui do dia 20, quinta-feira, até a próxima lua nova, a gente deve fechar algumas questões, resolver algumas questões. Que questões? Principalmente questões aqui ligadas ao signo de Sagitário. O signo de Sagitário fala de leis, fala de cursos, de viagem. Então, às vezes, você está programando uma viagem e você fala, bom, de fato, essa viagem aqui não é a prioridade é esse curso. Então, eu vou fechar, resolver, essa viagem não é para agora, vou focar no curso, né? Então, coisas desse tipo. Essa lua minguante Sagitário, ela pede essa resolução, esse fechamento. Às vezes tem algum processo na justiça também que vai rolar um fechamento, né? Uma conclusão, uma finalização, tá? Às vezes você está fazendo algum curso também que está chegando ao seu fim. Então, é o momento de fechar esse ciclo aí, tá? Principalmente nas questões aí mais de Sagitário, né? Então, a gente precisa decidir quais são as prioridades e deixar alguns objetivos de lado. Nesse dia ainda, Mercúrio, que está aqui em Peixes, né, no grau 11, ele tensiona aqui Júpiter, também no grau 11. Então, essa tensão também tem a ver com essa lua, porque o Júpiter é regente de Sagitário, né? Então tem uma tensão aqui no quê? Na comunicação, que é Mercúrio, e Júpiter, que é a lei, tá? Então, muitas vezes aqui tem um conflito aí, no sentido de às vezes as coisas não estão muito claras, ou a lei não está muito clara, ou a argumentação, que tem a ver com Mercúrio, comunicação, não está muito clara, né? Então as coisas ali meio que emperram. Outra coisa que pode acontecer aqui, né? Mercúrio e Júpiter. Mercúrio, comunicação. Júpiter representa também expansão, crescimento.
Se a coisa, né, o Mercúrio, não está muito claro, como é que você vai crescer? Como é que você vai, né, é, avançar? Vou dar um exemplo muito simples. Você quer namorar com alguém, né? Mas você fica lá dando indireta. Ah, tá, fica jogando charminho e tal. Ah, às vezes precisa ser mais claro. Só que talvez esse não seja o melhor dia, porque a comunicação tá meio difícil, né? Mas a gente tem que perceber que às vezes a pessoa precisa desenvolver maior clareza nesse dia, mas pensa, faça uma reflexão. Às vezes você fez uma proposta de trabalho que não tem uma clareza, você não convenceu o seu cliente, porque você não mostrou para ele quais são as verdadeiras vantagens que o seu cliente vai obter te contratando, né? Então, essa tensão está aqui. Como é que está essa comunicação? Como é que ela anda? Ela está realmente com clareza, com objetividade, para que você possa conquistar e avançar, expandir, né? Ou ela está dentro das legislações, né? Às vezes você abriu uma empresa, sei lá, você começou a trabalhar e não tem empresa aberta e vem uma fiscalização, não está dentro da lei, não tem o documento, né? O vai viajar não está com passaporte em dia. Então, essa questão aqui dos ir e vir também, porque Mercúrio também tem a ver com os trânsitos no sentido de você transitar, viajar, né, ir de um lugar para o outro, pode estar pegando um pouco. Então, batida policial, né, apresentação de documento, inspeção, esse tipo de coisa, tá? Então, esse dia 20 aí, essa quinta-feira, ela tá mais tensa aí nesse sentido. Vale sempre lembrar que o aspecto ele vale para alguns dias antes, alguns dias depois. Quando eu cito aqui é porque é o auge da coisa, tá? Às vezes você já está percebendo que isso está acontecendo, e às vezes pode pegar de surpresa, né? Vamos lá ver o próximo dia, no dia 21. Então, na sexta-feira, os diálogos já estão mais tensos. A lua segue aqui em Sagitário, né? E o que que acontece aqui? A gente tem esse Mercúrio continua, né, nessa quadratura aqui com Júpiter, né? E a Lua em oposição a esse Júpiter. E a Lua, essa Lua já está começando a minguar, mas ela ainda está saindo da Lua cheia. Uma Lua que ela começa a fazer o fechamento, como eu falei, começa a fechar, a resolver, e esse é um dia de resolver. Essa lua tem oposição a Júpiter. Júpiter fala: você quer crescer, mas você precisa restringir algumas coisas para poder crescer, né? Não dá para fazer tudo. Então aqui tem um dilema, sabe? Em querer crescer e ter que resolver e ter que peneirar, filtrar e focar, tá? Essa é uma questão aqui para esse dia. Por isso que também as conversas estão difíceis. Por quê? Porque a Lua está com muita emoção, né? Entra emoção aqui. O Júpiter está em quadratura, né? Em tensão com Mercúrio. Então, a comunicação já não está legal, como eu citei do dia anterior. A Lua, nesse dia, ela vem põe emoção na coisa. Então, sabe, aqui é preciso cautela, porque assim, quando entra muita emoção, a emoção ela não tem razão, né? Você não pensa com a cabeça. E aí pode vir uns impulsos mais infantis, sabe? Mais descontrolados, assim. Então, é por isso que aqui, além dos diálogos estarem intensos, né? Com muita emoção, o caldo ferve. Vou então ver avançar mais um dia. Tenha cuidado aí com esse dia, com esses dias, né? Então, no dia 22, no sábado, a dica aqui é confie na sua intuição, tá? A lua minguante, ela vai ingressar em Capricórnio, mas é só no final do dia. Então, a gente ainda tem um sábado com uma lua minguante em Sagitário, tá? E a gente continua com essa alta sensibilidade, tá? O Sol em Peixes, Mercúrio muito próximo aqui entre o Sol e Saturno. O que isso aqui quer dizer?
O Mercúrio, que é a da comunicação, como eu falei, está tenso lá com Júpiter, tá já perdendo um pouquinho essa tensão, ele está bem próximo aqui de Saturno. E Saturno, ele põe limite, ele põe regra, né? Então, aquela coisa dos diálogos estarem intensos, inclusive na véspera, mais fortemente, né? Fala assim de uma certa rigidez de um dos lados da conversa. Por isso que o melhor vai ser lá na segunda-feira, que as relações estão boas. Resolva na segunda-feira, porque depois esses dias aqui não está nada favorecido, certo? Mas aqui a gente está falando também de intuição, de confiar na intuição. O Sol e Mercúrio estão aqui ativando o Marte, né? Aquela parte do triângulo que eu falei para vocês. Só que o Mercúrio com muito mais próximo, né? Então aqui a gente meio que sente, né? O que que é preciso ser feito, né? Porque o Marte, ele empurra a gente para fazer, tá? Então, duas coisas aqui podem acontecer. O fazer, né? A gente tem aquela intuição, tem que fazer agora, eu tenho que fazer isto, e eu preciso agir aqui desta maneira. Isso é uma coisa importante. O Sol, ele já está trazendo luz para nós, isso continua nos próximos dias, tá? Para essa questão, como que eu devo agir, o que eu devo fazer. Por outro lado, esse Marte ainda retrógrado, né? Veja, ele vai deixar a retrogradação no domingo. Ele está, como eu disse, acumulando, deixando restringir um pouco as iniciativas e as emoções, segurando o bocado nesse período de retrogradação. Então, aqui entra uma reflexão. Como é que eu devo fazer as coisas? E aqui é que eu digo: confie na sua intuição. Preste muita atenção, mas confie na sua intuição. Às vezes vem uma coisa na sua mente, afinal o Sol está em peixes. A intuição ela está super aguçada. E ela está aí aproximando, né, essa energia aí de Mercúrio e de Marte. Mercúrio da comunicação, da informação, Marte da ação. Então a intuição ela está aguçadinha. Fique bastante atento às percepções que você tem. Sabe quando vem aquela pulguinha atrás da orelha? Vai lá checar. A intuição ela está com tudo aí nesse dia. Vamos avançar mais um dia? Então, no dia 23, o domingo, finalmente, o Marte, ele vai voltar a andar direto. Aqui é, ainda está indicando a retrogradação, né? Deixa eu pôr esse horário mais tarde para a gente ver como é que tá. Cadê o Marte? Ainda está apontando com a retrogradação. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Tá, aqui, olha. Mais no final do domingo, tá? Então, esse Marte aqui, ele já está no seu movimento direto, já está andando para frente. E aqui é assim, as ações, elas ganham força, porque o Marte já está andando para frente, né? Então, é um soldado em marcha. Esse soldado, ele não está mais lá esperando para poder agir, né? Ele vai marchar para frente, tá? Essa é a ideia. Então, as ações elas ganham força, porque elas vão andar para frente, para acontecer, certo? A cautela aqui é que as emoções, elas do signo de Câncer, fala de emoções. E um Marte, que é um soldado, imagina um soldado muito emotivo, ele pode atirar por qualquer emoção descontrolada, certo? Então, aqui, nessa volta do movimento, né, direto de Marte, a gente tem que tomar cuidado com as emoções, com os impulsos emocionais, né, ou com o descontrole emocional, tá? Então, esse é um ponto para a gente estar mais atentos. Então, aquelas pessoas que são mais impulsivas, né?
mais emotivas, que às vezes por uma faísca elas explodem, ou elas ficam agressivas, né? Ou tomam movimentos mais agressivos, a gente tem que estar atentos, ok? Isso é preciso ter atenção. Agora, por um outro lado, para quem tem as suas emoções em equilíbrio, se conhece um pouco mais, né? Esse Marte em Câncer, ele vai dar vazão para essas emoções, vai dar fluidez, né? Então, e ainda aproveitando esse Sol em Peixes aqui, gente, é, a intuição já está aguçada, a gente já está para confiar na intuição. As ações, meu, se intuir o que tem que fazer, faça. Tá na hora de fazer. Esse Marte é o soldado andando para frente e colocando em prática aquilo que tem que ser feito, desde que esteja de acordo com o seu sentimento, né? E com a sua intuição, tá certo? Então, essas são as notícias desta semana, o astral energético desta semana aí para você. E eu desejo para você uma semana de muito amor e luz, né? E que você tenha as melhores decisões, porque quem desenha o seu futuro é você. Então, se você ficou aqui até o final desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você tem algum comentário para fazer dessas energias que você também está sentindo, escreva aqui embaixo. E se você conhece alguém que gosta de astrologia, autoconhecimento, partilhe esse vídeo com alguém. Até a semana que vem. Tchau, tchau.